Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez eu vou ensinar para vocês um cestinho feito com fio de malha. O vídeo anterior que eu fiz também um cestinho da mesma cor, só um pouquinho maior. Só que algumas pessoas falaram que eu fiz o cesto um pouquinho rápido. E para quem está iniciando agora, não estava legal, estava muito rápido. Então esse cesto que eu vou fazer hoje, vai ser um cesto bem para quem está iniciando mesmo. Para quem está começando a trabalhar com fio de malha. No outro, eu também usei os mesmos pontos. Nesse também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar o ponto baixo para base, o ponto baixo centrado para fazer a estrutura, né, o corpo do cesto, e vou fazer o ponto baixíssimo para acabamento. Todo cestinho que eu faço, eu uso o ponto baixíssimo, o ponto baixo centrado. Por quê? E o ponto baixíssimo. Por quê? Porque, para mim, esses dois pontos deixam o cesto bem mais estruturado. Ele fica bem mais durinho. E para fazer um cesto um pouco maior, né? Um pouco mais alto, esse ponto, ele é excelente. Ele deixa o cesto, sim, mais durinho. Eu já fiz um cesto de 50, com quase 80 centímetros de altura e usei esse ponto. Ele ficou durinho, bem estruturado, não tive problema nenhum nele ficar molengo, ficou todo certinho, fazendo ele com um ponto baixíssimo. Para esse cesto, né, eu vou usar o fio de malha. Eu vou fazer com fio de malha aqui. E vou usar uma agulha de 8 milímetros para fazer. Esse fio de malha aqui, ele é bem elástico. Ele é bem elástico e ele é bem molinho mesmo, e levinho. Para fazer um cesto maior, eu não usaria ele. Eu usaria um fio mais seco. Por quê? O fio mais seco, ele deixa o cesto mais durinho. Esse fio mais elástico, não faria. A não ser, até usaria ele, mas usaria ele com uma agulha um pouco menor. Uma agulha, por exemplo, de 7 milímetros. Para poder eu fazer para meus pontos ficarem mais apertados, mais justinhos e dar uma estrutura melhor ao cesto. Para fazer esse cesto que eu vou fazer, como ele é menor, né, a estrutura dele é menor, eu não tenho problema nenhum. Eu posso fazer com esse fio mais molinho. Tem pessoas que preferem usar esse fio mais molinho porque ele é melhor para trabalhar, não machuca tanto a mão. Ele é um fio melhor. Eu já uso fio mais molinho assim para fazer tapete. E para fazer um cesto com mais estrutura, eu uso um fio mais seco, com menos elasticidade. Para iniciar esse cesto, a gente vai fazer o círculo mágico. Tem gente que faz as correntinhas, né? Inicia com as correntinhas, fecha e dentro dessa correntinha começa a trabalhar fazendo os pontos baixos. Depois que eu aprendi a fazer o círculo mágico, eu não faço mais correntinha. Muito difícil eu fazer a correntinha. A não sei quando eu vejo um detalhe do tapete, né? Que eu quero, o meu tapete, eu quero que ele fique com um meio mais abertinho. Aí sim eu começo a fazer ele com as correntinhas. Mas para tudo, hoje em dia, eu uso o círculo mágico. O círculo mágico deixa o acabamento assim, ó, bem mais fechadinho. Até fechei menos esse, mas tem como fechar ainda mais para ficar bem mais fechado. Então, quando a minha avó me ensinou a fazer o crochê, ela me ensinou fazendo as correntinhas, o tapete, os paninhos, né? Ela me ensinou fazendo as correntinhas. Depois que eu aprendi a fazer o círculo mágico, eu não trabalhei mais. Foi minha avó que me ensinou a fazer o crochê na época, porque foi muito difícil até de aprender, porque eu sou canhota, e minha avó não conseguia me ensinar. E eu não conseguia aprender com ela também, que eu ficava até nervosa. E ela também ficava nervosa, que ela não conseguia me ensinar. Foi aí que depois eu conheci uma senhora, que ela não tá nem mais com a gente, né? Ela já faleceu. E, assim, ela era uma crocheteira, assim, maravilhosa. Ela fazia cada crochê lindos. E ela teve a paciência de me ensinar, mesmo sendo canhota, a fazer o crochê.
E eu nunca tive alunas canhotas, eu sempre tive alunas destras, né? Então, aí, as minhas alunas todas eram destras e, assim, todas são, né? Eu ainda dou aula ainda para elas. E, assim, eu acabei aprendendo a fazer crochê com a mão direita também. Então, foi bom que eu desenvolvi a habilidade e agora eu faço crochê com as duas mãos. Tanto com a esquerda quanto com a direita. Então, vamos dar início, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço o círculo mágico? Eu pego essa ponta, deixo ela pro lado de cá do meu dedo. Eu pego a maior ponta, aquela que fica presa lá no novelo, passo e jogo ela aqui pra trás, fazendo um X. Vocês estão vendo aqui, dá pra ver o X. Eu prendo o meu dedão aqui e esse meu dedinho aqui, meu anelar, eu prendo ele aqui. Vou introduzir a agulha aqui, ó, e vou trazer essa ponta aqui pra cá. Vou trazer ela, ó. Trouxe ela pra cá. Quando eu trago ela pra cá, eu vou virar a agulha. Quando eu viro a agulha, ela já vem já torcendo, ó. Torcendo. Eu vou laçar essa ponta aqui, essa maior, e vou passar aqui por dentro desse meu anelzinho aqui, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Agora, aqui dentro desse círculo mágico, eu vou colocar mais 6 pontos. Vou colocar 6 pontos. Então, vamos lá. Então, ó, vou fazer 1, 2, 3, ó, 4, 5, então, são 6 pontos baixos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meu círculo mágico, vou laçar cá atrás e vou voltar com ele, vou laçar mais uma vez e vou fechar o meu ponto baixo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. O que eu vou fazer? Eu vou fechar agora o meu círculo, para poder eu vir para cá e fechar o meu trabalho. Então, eu vou fechar aqui meu círculo mágico e agora a gente vai fazer aquela emenda invisível, que ninguém vê, ninguém sabe aonde começou e aonde termina o cestinho. Então, aqui, esse cestinho aqui, ó, você não consegue ver onde começa e onde termina, né, o acabamento. Então, a gente vai aprender. Então, a gente vai, né, a gente fez aqui o último pontinho, certo? O sexto pontinho. A gente vai tirar o pontinho da agulha, a gente vem nesse primeiro pontinho que a gente fez aqui, a gente vai introduzir a agulha de trás pra frente. Aqui, de trás pra frente. A gente vai pegar esse pontinho e vai colocar ele aqui, ó, na agulha, ó. A gente coloca ele aqui na agulha e a gente vai levar ele lá pra trás. A gente vai puxar ele lá pra trás, tá vendo, ó? Puxei ele lá, tá lá atrás. A gente vai acertar o nosso círculo, tá vendo? Aí tá bem fechadinho. A gente vai esse último pontinho que a gente fez aqui, a gente vai introduzir a agulha nele, aqui. Vai pegar essa pontinha aqui e vai colocar ela aqui na agulha. Ó, dá uma puxadinha nela e coloca ela aqui na agulha. A gente vai pegar e vai laçar mais uma vez a agulha no fio e vai trazer ele aqui pra fora. Te laçou e traz aqui pra fora. E vamos fazer uma correntinha que vai ser o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. Nessa carreira, em cada ponto de base, a gente vai colocar um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, para poder começar a desenvolver, a crescer o cesto. Então, a gente vai fazer em cada pontinho de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos. Então, aqui a gente tem o primeiro, nesse mesmo pontinho, a gente vai fazer o segundo. 2.
Mesma coisa a gente vai fazer aqui nesse aqui. Em cada pontinho de base, a gente vai fazendo um ponto baixo, 2 pontos baixos, ó. 2, mais 2 aqui, 2, aqui também, opa, ponto baixo, aqui, ó, laçou, fechou. Ó, laçou, trouxe pra frente e fecha. Aqui também. Então, a gente já deu a volta aqui na nossa carreira, né? Já acabou a nossa carreira e a gente vai fechar de novo daquela mesma forma com um ponto invisível. A gente vai dar um pouquinho, a gente bota um pouquinho, né, pra cima, a gente dá uma puxadinha. Tira a agulha do ponto e vamos nesse primeiro pontinho aqui, ó, esse aqui. A gente vai introduzir de trás pra frente, vai pegar essa alcinha, vai colocar aqui na agulha e vai trazer, levar lá pra trás. E nesse último pontinho que a gente fez, a gente introduz a agulha, pega essa voltinha que a gente jogou lá pra trás, coloca ela aqui na agulha, laça mais uma vez, passa por todos, faz uma correntinha e temos aqui o primeiro ponto. Nosso primeiro ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai fazer pontos baixos agora, mas não todos eles duplos. A gente vai fazer um ponto baixo duplo e um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo duplo e um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo duplo e um ponto baixo sozinho. Essa regrinha que agora a gente vai começar a aumentar, a desenvolver ainda mais o nossa estrutura do cestinho. Então, nessa primeira aqui, a gente vai fazer o quê? Um ponto baixo duplo. Já fez um, o segundo. Nessa aqui, a gente vai colocar só um sozinho. Nessas do lado, no próximo ponto de base, a gente vai botar um duplo. Na próxima, um sozinho. Na próxima aqui, ó, um duplo. Um duplo. Ui, bati na câmera. Ai, meu Deus. Pronto. No próximo, um sozinho. No próximo, um duplo. Aí, no próximo, a gente vai fazer um sozinho. Essa regrinha. Um duplo, um ponto baixo duplo. E no próximo ponto aqui do lado, um ponto sozinho. Um ponto duplo. E um sozinho. Mais uma vez, ó. Um ponto duplo. Aqui. 1, 2. E nesse últimozinho aqui, um sozinho. E a gente terminou mais uma carreira de ponto baixo. A gente vai agora... Eu agora vou parar aqui, eu não vou fazer mais pontos baixos. O meu corpo do meu cesto vai ser desse tamanho. Mas quem quiser fazer um cesto maior, um cesto com a base maior, é só continuar com essa regrinha. Aqui eu coloquei em cada ponto de base, né? A primeira que eu fiz, eu coloquei 6 pontos baixos. Na segunda que eu fiz, a segunda carreira, essa daqui, eu coloquei apenas duplos. Em cada pontinho de base... Que o pontinho de base é esse aqui que a gente faz. Esse aqui é um pontinho de base. Esses aqui são os pontinhos de base, ó. Essas correntinhas aqui
são os pontinhos de base. Então, em cada pontinho de base da segunda carreira, eu coloquei um ponto baixo duplo. Na terceira carreira, eu coloquei um ponto duplo e um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo duplo e um ponto baixo sozinho. E vou parar aqui. Mas, querendo você querendo uma base maior, você vai continuar a regrinha. Aí você vai colocar um ponto baixo duplo e 2 pontos baixos sozinhos. Isso em cada ponto de base. No outro pontinho de base, um ponto duplo. Aí, no outro pontinho de base, um ponto baixo sozinho. E no outro pontinho de base, outro ponto baixo sozinho. Aí, no próximo, um ponto duplo. Aí, no próximo, um ponto baixo sozinho e um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo duplo, um ponto baixo sozinho e um ponto baixo sozinho. E assim vai. Maior vai fazer um ponto baixo duplo, aí 3 pontos baixos sozinhos. Um ponto baixo duplo, 3 pontos baixos sozinhos. Um ponto baixo duplo e 3 pontos baixos sozinhos. Aí você vai fazendo, conforme o tamanho, essa regrinha. Sempre aumentando, colocando um ponto baixo duplo e os demais sozinhos, conforme vai fazendo as carreiras. Eu vou parar aqui, porque eu vou começar a desenvolver agora a estrutura do cesto. Quando eu fecho esse cesto aqui, agora, como a gente vai fazer, né, a subida do cesto, para fazer essa voltinha aqui, essa estriazinha aqui, ó, a gente vai fazer ela de uma seguinte maneira. A gente vai pegar, né, como a gente tá fazendo, a gente vai tirar a agulha do ponto, né, vai introduzir a agulha de trás para frente aqui, vai pegar essa alcinha que a gente tirou o ponto e vai passar lá para trás, como a gente tá fazendo no começo, né? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Ao invés de a gente enfiar daqui para cá, a gente não vai fazer assim. A gente vai pegar agora nas alcinhas de trás do ponto. Aqui, ó, nessa alcinha aqui de trás do ponto. A gente vai introduzir a agulha nessa alcinha de trás do ponto. Vai pegar essa alcinha aqui, vai colocar ela na agulha, como a gente tá fazendo desde lá do começo, né? Vai dar uma puxadinha, vai trazer ela pra dentro e vai fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha que vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Aqui. Mais uma vez aqui, mesma coisa. A gente vai pegar aqui, atrás, tá vendo, ó? Aqui. Ó. Aqui é a minha correntinha, ó. Aqui é minha correntinha. A gente vai introduzir, vai trazer pra cá e vai fazer um ponto baixo. Só que eu faço assim. Pra deixar o cesto ainda mais estruturado, eu não faço assim. Eu pego. É uma outra forma de você fazer a estrutura. Eu pego nessa correntinha aqui de trás e pego nessa aqui, ó.Essazinha aqui, ó, também. Eu introduzo a agulha nessa também. Laço aqui atrás, trago pra cá e fecho pra fazer o meu ponto baixo. De novo, aqui, ó, essa aqui. Ó, vamos fazer nesse aqui. A gente introduz a agulha, pega também na de trás, aqui na de trás, ó, nas duas. Laça, traz pra frente e fecha pra fazer o outro ponto baixo. E assim a gente vai fazendo, ó, pegando nas duas. E fazendo o ponto baixo. Aqui, mesma coisa. Laçou, ó. Fez o ponto baixo. Introduziu. Ó, tem que ter cuidado, porque quando você coloca aqui, você pode pegar o ponto todo, ó. Aqui, ó, pega tudo, ó. Aí passa pra cá, não. Tem que pegar só nessas duas aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Ó. Aí aqui, ó, introduz, laçou, fechou o ponto baixo. Isso na carreira toda. Em toda a carreira, a gente vai fazendo assim, pegando na correntinha de trás, pegando nesse pontinho aqui de trás também, nessa alcinha de trás, e fazendo ponto baixo.
ó. A gente tá fazendo agora uma carreira só de ponto baixo, sem aumentos, só mesmo pontos baixos sozinhos, individuais, ó. Pegando na correntinha de trás e nessa alcinha de trás também. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai embora. A gente vai embora fazendo só mesmo ponto baixo, individual. Aqui. E já vai, ó, dando aquela viradinha, ó. Fazendo já a estrutura do cestinho. Vambora. Pegando nas duas alcinhas. A de trás e a do ladinho. Fazendo ponto baixo. Está chegando no final. Aqui. Aqui. Chegamos aqui no final. A gente vai fazer agora de uma forma diferente, porque a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Que a gente já fez a estrutura, tá vendo? Ela fica bem fechada aqui. Pegando nessa alcinha, nessas duas alcinhas, ela fica bem, ó, bem fechadinha, ó. Fica bem durinho, vai ficar bem durinho o cestinho. Então, a gente vai tirar da agulha, né? Vai introduzir de trás pra frente, aqui. Vai pegar essa alcinha, vai colocar na agulha e vai trazer aqui pra trás. A gente estava fazendo como? A gente estava pegando, enfiando por aqui. Pra poder fechar, fazer o acabamento, o fechamento. Só que agora a gente não vai fazer mais assim. Como a gente vai trabalhar em pontos, ponto baixo centrado, o ponto baixo centrado não é aquele ponto que a gente pega aqui, né? Que é o ponto baixo comum. Laçou, introduziu e a gente faz uma correntinha fazendo um ponto baixo. Não. O ponto baixo centrado, né? Você pega no meio do ponto. O ponto baixo centrado é aqui, ó, no meio do ponto, ó. No meio do ponto. Deixa eu pegar mais uma vez aqui pra vocês verem. Ó, nesse meiozinho aqui do ponto. Você introduz a agulha no meio do ponto, ó. Ela vai sair cá atrás. Então, agora a gente vai introduzir no meio do ponto. A gente vai pegar essa alcinha, vai passar na agulha, vai fazer como a gente estava fazendo. A única diferença é que a gente não vai passar mais aqui nessa correntinha. A gente vai passar por dentro do ponto. Vai laçar e vai trazer aqui pra dentro. Aqui pra dentro. Fazendo uma correntinha e a gente está fazendo aqui o nosso primeiro ponto baixo centrado. Tá vendo? Primeiro ponto baixo centrado. E nos demais pontos, a mesma coisa. A gente vai introduzir a agulha por dentro do ponto, ó. Dentro do ponto. Vai sair cá atrás. Aí a gente puxa, laça atrás pra fora, laça de novo e fecha. Mesma coisa. Enfiou no meio, laçou aqui atrás, volta com a laçadinha. Vamos ficar com duas, laçou mais uma vez para poder fechar o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até o final da carreira. Vamos lá. Introduziu no meio do ponto, laçou cá atrás, trouxe de volta, laçou mais uma vez e fecha. E assim a gente vai fazer em toda a carreira. Laçou cá atrás, ó, enfiou no meio do ponto, laçou aqui atrás, volta com ela, essa laçadinha, ó, passou no meio do ponto, laçou de novo lá, ó, passou por dentro, fazendo um ponto baixo centrado. Mais uma vez, ó, mais uma vez, introduziu a agulha, laçou aqui atrás, volta com a laçadinha, laçou e, ó, fechou. Mais uma vez. Lá, introduziu, laçou, traz pra fora, aqui, ó. Volta com essa laçadinha.
e faz o ponto baixo. Nisso, a gente vai fazer em toda a carreira, sem aumentos, só mesmo ponto baixo individual, colocando a agulha dentro do ponto, não mais na correntinha aqui, não mais nessas duas correntinhas como ponto baixo comum. A gente vai fazer por dentro, fazendo isso aqui, ó. E assim a gente vai fazendo todo o cestinho. Nisso, até o tamanho, a altura que você desejar do seu cestinho. Ó. Fazendo ponto baixo centrado. Aí você vai fazendo, ó, o ponto baixo centrado, que é no meio do ponto. Deixa eu pegar um pouco mais de fio. Aí, aqui também, ó, no meio do ponto, introduziu a agulha, ela vai sair cá atrás, ó, cá atrás. Aí, você vai laçar aqui, laçar o fio e trazer pra frente. Laçou mais uma vez e fecha. Então, aqui a gente chegou no nosso último ponto. O que a gente vai fazer? Vai tirar a agulha do ponto, vai introduzir de trás pra frente, vai pegar essa voltinha, vai colocar ela aqui na agulha e vai trazer pra cá pra trás. E a gente vai fazer o quê? A gente vai introduzir a agulha, não mais aqui, como a gente estava fazendo lá no começo na base. A gente vai enfiar a agulha no meio do ponto. Introduz a agulha no meio do ponto. Vou botar mais uma vez, ó. Introduz a agulha no meio do ponto. Ela passou, né? Tá lá atrás. Vai pegar essa alcinha que a gente passou lá pra trás, vai colocar ela aqui na agulha, ó, aqui na agulha. Vai laçar e vai trazer essa laçadinha pra fora, fazendo uma correntinha que vai corresponder ao nosso primeiro ponto baixo centrado dessa carreira agora que a gente vai iniciar. Aí, em cada pontinho desse, a gente vai colocar a agulha no meio dele e vai fazer um ponto baixo, desculpa, perdão, um ponto baixo centrado. Eu tava com faringite, agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Minha voz sumiu completamente. Mas a tosse ainda tá aqui, a tosse ainda continua, não me deixou ainda. Então, nas demais carreiras, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo esse ponto baixo centrado. A gente vai introduzindo a agulha no meio, laçou lá atrás, laçou aqui, ó, e fez o ponto baixo centrado. Eu vou fazer mais essa carreira, vou fazer mais uma, e depois eu volto para poder a gente fazer o acabamento final, ok? Cheguei aqui na minha quarta carreira final. Eu vou fazer só 4 carreiras aqui também, tá vendo? Igual eu fiz aqui no meu cestinho, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carreiras. Aí eu cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras também. Então, eu cheguei aqui no meu finalzinho da minha quarta carreirinha, né? Faltando 2 pontinhos para terminar. Eu vou introduzir a agulha aqui no meio. Vou laçar e vou trazer aqui pra fora, vou laçar e vou fechar meu ponto. Aqui a mesma coisa, vou laçar e vou fechar meu ponto. Vou fechar. Agora, a gente vai fazer o acabamento em ponto baixo, em ponto baixíssimo, perdão. Como é que eu faço? Eu não fecho a carreira como a gente fecharia pra fazer invisível. Eu já vou começar
a fazer o ponto baixo, o ponto baixíssimo. Como? Eu vou, ao invés de introduzir no meio, eu vou introduzir aqui, igual no comecinho, nessa correntinha aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui. Aí, eu vou introduzir a agulha aqui, como se eu fosse fechar a carreira, com um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo. Fechei. Na próxima aqui, a mesma coisa. Vou introduzir a agulha, vou laçar e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou introduzir, laçar e fechar e fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é bem parecido com o ponto baixo, né? Que a gente introduz, laça cá atrás, só que a gente não laça mais como no ponto baixo. O que a gente faz, a gente laça e fecha assim. Não. No ponto baixíssimo, a gente introduz, né? No ponto, não no meio, e sim nas duas alcinhas. Laça atrás pra cá. E, ó, passa por dentro do ponto, sem precisar laçar. A gente fecha sem precisar, ó, sem precisar laçar. Introduziu, laçou, passou por ele. Introduziu, laçou e passa aqui por dentro. Introduziu, laçou e passa por dentro. Esse é o ponto baixíssimo. Você não laça duas vezes. Você laça uma vez só e passa tudo junto. Isso em toda a carreira, ó. No cada pontinho de base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Em cada pontinho de base. Chegamos aqui no nosso último pontinho. A gente vai introduzir, laçou lá atrás, passou por dentro do pontinho. Bom, acabamos o nosso cestinho, né? Ele fica assim, como vocês estão vendo. Eu vou cortar, né, o meu fio, para dar o acabamento, eu vou cortar aqui. Aqui eu não fechei, né? Eu não fechei, parei aqui. Como é que eu faço o meu acabamento final, né? Tem esse último pontinho aqui, eu vou, ó. Acabei meu último pontinho. Eu não vou fechar nesse primeiro que eu fiz aqui. Eu vou parar, eu vou tirar o meu ponto. Eu vou puxar ele, ó. Eu tirei o meu ponto. Né? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar o cestinho, assim. E aqui a gente consegue ver, né, todo o acabamento em ponto baixíssimo. Eu vou, nesse primeiro pontinho aqui que eu fiz, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Introduzir a agulha. Eu vou pegar essa ponta que eu cortei e vou passar pra trás. Lá pra trás, ó. Aqui, ó. Lá pra trás. E vou nessa, né? Ó, eu passei aqui pra trás. E vou aqui, ó, nesse último pontinho meu, e vou introduzir a agulha, ó, também de trás pra frente. Vou pegar essa minha pontinha que eu joguei lá pra trás, vou laçar e passar ela de novo lá pra trás, ó. Aqui, eu também faço, né, essa finalização também invisível, que também some, ó. Aí, você vai pegar essa pontinha e vai arrematar, né? Vai fazer isso aqui, ó. Vai jogando lá pra trás, ó. Assim, ó. A gente vai jogando lá pra trás. Esse acabamento também fica um acabamento invisível. Você também não vê o acabamento do ponto baixíssimo. Você não consegue, fica bem visível mesmo, você não consegue também saber onde começa e onde termina a carreira. Ó, fica muito legal também.
Fica muito legal. Aí agora temos 2 cestinhos, 2 cachepôs lindos, que serve para enfeitar, colocar vasinho de planta, colocar no banheiro, fazer um porta maquiagem, porta pincel. Até faria um pouquinho mais alto pro porta pincel. Eu faria mais 2 carreirinhas de ponto baixo, centrado. Eu não faria as 4, eu faria 6, por exemplo. Aqui para um cachepôzinho de planta já estaria legal a altura, entendeu? Ficaria bonitinho também. Eu acho esse acabamento muito legal, que é um acabamento que ele não aparece, fica um acabamento bem bacana. E o ponto baixo centrado também fica lindo na estrutura. E o ponto baixíssimo com o acabamento fica também muito legal, porque também fica bem durinho, bem estruturadinho. Esse cestinho é um pouquinho pequenininho, né? É um menorzinho, um cachepôzinho. Mas se você vê que ele tá bem estruturadinho também, ó. E a base, um ponto baixo, normal, sem ser o centrado. Depois só vir aqui e cortar. Deixa eu cortar aqui. Aí aqui também, né, aquele acabamento lá do começo. E tá pronto o cestinho em fio de malha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que quem tá iniciando agora consiga fazer. Qualquer dúvida é só escrever pra mim lá nos comentários que eu respondo. Eu tenho uma página eu tenho um meu Instagram, que é o @simcrochê. Quem quiser me seguir, quem fizer o cestinho e quiser me marcar lá depois, pra eu ver, também vai ser bem legal, porque eu gosto de ver como é que fica o trabalhinho de vocês. Algumas pessoas me marcaram no outro cestinho e eu adorei ver, achei uma graça. Eu fico muito feliz quando eu consigo passar para vocês e vocês conseguem fazer junto comigo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.